Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós começamos mais um livro. Vamos ler o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. Ele foi escrito em cima da experiência do apóstolo Pedro. João Marcos não andou com Jesus, mas o que ele escreve é em cima da experiência de Pedro. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele tem um público específico. Ele está escrevendo aos irmãos romanos, ou seja, aos romanos que se converteram. Por que isso é importante, pastor Walter? Porque o fato de João Marcos, estar escrevendo para os romanos, você vai perceber no Evangelho de João Marcos, ele é um evangelho menor. Você vai perceber que não tem ali muitos discursos de Jesus. É um evangelho onde Jesus está sempre em movimento. Isso por quê? Porque era uma característica do romano. O romano não gostava de discursos longos. Então você vê aqui Jesus sempre se movimentando. O evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como este servo, como alguém que está sempre trabalhando. Quando a gente vai ver a figura dos evangelhos, se o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como Messias, como rei, João Marcos escreve este evangelho para apresentar Jesus aos romanos. Mateus, o símbolo deste livro é o leão, porque Jesus aparece como rei. Em Marcos, o símbolo desse evangelho é o boi. Por quê? Porque Jesus aparece como servo. Vamos lá, capítulo 1. O capítulo 1, Marcos já vai introduzir a pessoa de João Batista. Nós temos aqui já o início do ministério de Jesus, ou seja, João Marcos vai ser bem direto, bem direto. Então ele introduz aqui o ministério de João Batista, ele começa apresentando João Batista. Quem que é João Batista? É o primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Ele é aquele que foi prometido em Isaías, aquele que viria à frente para preparar o caminho para Jesus. Nós temos aqui o momento do batismo de Jesus. Então temos o batismo de Jesus, algo que já foi declarado que alguém viria à frente preparando o caminho. Isaías capítulo 40 fala sobre isso. Nós vamos ver que no Evangelho de João, que vai ser o último evangelho que vamos ler, ele reafirma que João Batista é a voz que clama no deserto, uma expressão usada por Isaías. O verso 9 ao verso 13 do capítulo 1, nós temos o batismo e a tentação de Jesus. Então Jesus vai se batizar, Jesus é batizado por João no Jordão, e é no momento do batismo que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. E aí depois ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O que você precisa sempre entender, quando você lê aqui sobre o batismo de Jesus, nós vamos encontrar esse mesmo relato no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no Evangelho de Lucas, capítulo 3 e capítulo 4. Por que Jesus se batizou? Para ser um modelo para mim e para você. Segundo o apóstolo Paulo, isso é muito claro, o batismo é para arrependimento de pecado. João Batista pregava também o arrependimento de pecados, e para isso o batismo. E Jesus, ele não tem pecado, mas ele batiza para ser um modelo para mim e para você. Quando nós chegamos aqui no verso 14, nós vamos ver Jesus chamando os primeiros discípulos. Essa mesma passagem aparece nos evangelhos sinópticos, Mateus e Lucas, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e vamos ver também no evangelho de João, no capítulo 1. Então nós temos o chamado dos discípulos, o início do ministério de Jesus, que é na região da Galileia, isso é muito importante, ok? E aqui nós vamos ver que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Mateus, como eu disse, ele é bem mais resumido, então ele já fala da prisão de João e Jesus começando a pregar o evangelho do reino. E ele vai chamar os seus primeiros discípulos. E aqui ele vai chamar Simão, que é Pedro, André, Tiago e João. Lucas capítulo 5,
nós vamos ver esse mesmo relato do verso 1 ao verso 11. O chamado de Jesus aqui é um chamado radical. Por que eu falo que é um chamado radical? Porque ele nos desafia a deixar tudo e segui-lo. É o que você está lendo aqui. Os discípulos deixam tudo para seguir Jesus. E isso é muito lindo, porque não tem como eu dizer que sou um discípulo de Jesus se eu ainda estou apegado. Ou seja, se eu ainda tenho dificuldade de abrir mão. Vai ser como aquele jovem rico que vai procurar Jesus. Nós vamos falar mais sobre ele mais à frente. Ele procura Jesus, ele segue toda a lei. Jesus fala com ele: te falta uma coisa, vender tudo e dar aos pobres. Por que Jesus desafia ele a fazer isso? Porque ele estava apegado às riquezas, ao dinheiro. E se Jesus é Senhor da nossa vida, ele não divide esse lugar com ninguém. Então, o chamado de Jesus é um chamado radical, né? O verdadeiro discipulado exige renúncia e total entrega ao Senhor. Quando nós chegamos aqui no verso de número 21, nós já vamos ver os milagres de Jesus e a sua autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças, e essa é a marca do ministério de Jesus. Lucas vai escrever lá no livro de Atos que Jesus andou por toda parte, curando os enfermos, expulsando os demônios. E este é um grande fator no ministério de Jesus. É marcado por curas, é marcado por libertação, é marcado pelo poder de Deus. Paulo, quando fala do evangelho que ele pregou, ele diz: o evangelho que eu preguei não consiste em palavras de persuasão humana, mas de poder de Deus. E ao olhar o ministério de Jesus, você vai ver Jesus ensinando, e ensinou muito, muito, mas você vai ver Jesus também exercendo autoridade, exercendo poder por meio do seu ministério. Então Jesus vai aqui expulsar um espírito imundo em Cafarnaum, ele vai aqui, segundo Marcos, curar a sogra de Pedro, e ele vai curar também outros doentes. Ele, além de curar, ele se retira para orar, e ele continua a pregar e curar em toda a Galileia. Em toda a Galileia. Quando nós chegamos aqui no final do capítulo, no capítulo 1, você vai ver Jesus orando num lugar deserto, e isso era comum no ministério de Jesus. Jesus é o modelo para mim e para você, e eu e você precisamos tirar esses momentos com Deus. Nós vamos ver aqui também no verso 40 a cura de um leproso. Então nós percebemos aqui Jesus curando o leproso. A lepra, nós temos toda a instrução lá no livro de Levítico sobre como proceder com a lepra. E aí o verso 40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então, o ato de Jesus de tocar vai totalmente contra o princípio da lei, porque a lepra era uma doença, é uma doença contagiosa. Mas Jesus, você vai perceber que Jesus, ele toca e ele cura esse leproso. Jesus é Deus. Ele não está preso a essas condições humanas. Mas por que ele curou? Porque ele está debaixo do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus diz que eu e você podemos fazer obras maiores do que ele fez. Do que ele fez. O verso 15 de Marcos 1 é um texto que eu preciso ressaltar para você. Jesus diz assim: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então Jesus vem pregando sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento, para que eu e você possamos ver e entrar no reino de Deus. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre o pecado e a lei. Capítulo 2, Jesus vai curar o paralítico logo aqui no verso 1 até o verso 12. Então, do verso 1 ao verso 12, Jesus vai curar um paralítico, e é muito interessante como que Jesus cura o paralítico, porque Jesus vai perdoar os pecados de um paralítico e depois o curar. Ou seja, levar o paralítico até Jesus com uma expectativa que ele apenas o curasse. Mas Jesus primeiro perdoa os seus pecados e depois Jesus o cura. Vamos ver aqui o verso de número
verso número 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu gosto muito de frisar nesse momento que a expectativa de todos é que Jesus apenas o curasse, mas primeiro Jesus perdoa o pecado. Deixa eu te ensinar algo que é muito poderoso. Muitas vezes, o que vai acontecer no mundo natural, como por exemplo a cura física desse paralítico, depende da nossa solução no mundo espiritual. Quando fala de pecado, estão falando de uma realidade espiritual. Isso foi resolvido, foi perdoado. E como eu vejo na minha caminhada pastoral pessoas que se resolvem, se posicionam na questão espiritual e vai desencadeando soluções em tantas áreas da vida delas. Jesus, ao perdoar pecado, ele está revelando sua divindade, pois somente Deus pode perdoar pecados. Então o ato de Jesus aqui é intencional. E quando chegamos no verso 13 até o verso 17, verso 13 ao 17, nós temos o chamado de Levi, e aí nós vamos ver também a refeição com os pecadores. Olha, Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Então vamos ver o chamado de Levi, que é um coletor de impostos, não era bem visto pelos judeus, e Jesus vai também se assentar e comer com os publicanos e pecadores, desafiando a tradição religiosa da época. Deixa eu te ensinar, Jesus sempre assentou com os pecadores, e não há problema nenhum em assentar com os pecadores, desde que você não seja influenciado pelas atitudes e pelos pecados dessa pessoa. Jesus nos chamou para sermos sal e para sermos luz, e a luz ela precisa brilhar nas trevas, nas trevas. Verso 18 até o verso 28, nós temos a discussão sobre jejum e o sábado. Você vai ver muito isso no ministério de Jesus, e aí Jesus questiona aqui os rituais religiosos ao ensinar que ele é Senhor do sábado. Deus estabeleceu o sábado como um dia de descanso. Pastor, eu devo guardar o sábado? A igreja primitiva, ali em Atos, desde a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo desceu e começou a igreja começou a guardar o domingo e não o sábado. Ah, mas o Velho Testamento manda guardar o sábado. O que Deus estabeleceu é um dia de descanso. Isso é importante para mim e para você. Só que no tempo de Jesus, os religiosos estavam colocando o sábado acima das pessoas. Pastor, então eu preciso praticar esse princípio? Sim, esse princípio é importante. Um tempo de descanso, isso é importante. E Jesus ele vem aqui não apenas desafiando a questão religiosa, mas trazendo uma interpretação correta do que deve fazer. Ele não toca só sobre o sábado, né, que vai ser ali do verso 23 em diante, mas ele vai falar também do jejum, do verso 18 até o verso de número 22, porque ele é questionado sobre o jejum. Se você lê o Velho Testamento, Deus estabeleceu um dia como ordem para jejuar. Quando você vem no Novo Testamento, como os fariseus, ele já tinha estabelecido mais de 150 jejum. E o jejum perdeu o sentido. Jejum não é para mudar o coração de Deus. Jejum é para mudar o meu e o seu coração. Então Jesus fala sobre o jejum, e ele fala que o jejum deve refletir o coração e não apenas uma forma exterior. Não é a forma de mostrar para os outros que eu e você somos espirituais. O capítulo 3, nós vamos ver conflitos e vamos ver claramente a missão de Jesus. Verso 1 até o verso 6, verso 1 ao 6 do capítulo 3, Jesus cura um homem com a mão atrofiada. Isso acontece no sábado, e como havia essa interpretação errada do sábado, para os judeus ali naquela época era uma afronta. E aí ele vai gerar uma indignação dos fariseus, que vão começar a conspirar contra ele. Olha o nível de loucura.
Jesus está exercendo o bem no sábado, mas a religiosidade estava dizendo, não, deixa esse homem continuar sofrendo, só porque é sábado. Você consegue entender o que Jesus está fazendo? Jesus realmente está provocando esses religiosos para levá-los ao entendimento correto. E se nós não tivéssemos o ensino de Jesus, provavelmente eu e você entraríamos nesse caminho religioso que não é o que Deus quer. Do verso seguintes, o que nós vamos encontrar? Do verso 7 até o verso de número 12, Jesus é procurado por uma multidão. Olha o que diz: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que eles preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviram, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas eles lhe davam ordens severas para que não dissesse quem ele era. Então vemos aqui a multidão, a fama de Jesus vai espalhar e os enfermos estão indo até Jesus, ao ponto de apenas o tocar. Pastor, as pessoas eram curadas quando tocavam em Jesus? Sim. Nós temos o maior exemplo bíblico, que é aquela mulher com fluxo de sangue. E aí vemos os demônios declarando que Jesus era o Filho de Deus. Jesus proibia esses demônios de fazer isso. Por quê? Porque Jesus vai se revelar ao longo do seu ministério como o Filho de Deus. Quando chegamos aqui, do verso 13 até o verso 19, nós temos aqui a escolha dos 12 apóstolos, 12 discípulos. Já havia muitos seguindo Jesus, a gente vai ver a Bíblia falando de número de 70, tinha os 12, e aqui Jesus escolhe os 12. A forma que Jesus escolhe os 12 é muito interessante. Jesus sobe ao monte para orar e buscar a orientação de Deus, para saber quem ele deveria escolher. Olha que interessante. No momento tão importante de escolher a equipe que está com ele, Jesus vai ao monte para orar. E quantas vezes eu e você queremos tomar decisões sem oração? Queremos tomar decisões sem buscar a Deus em oração. E muitos tomam a decisão e depois que tomou a decisão é que eles vão orar. Não, ore antes. Ore antes. Ore antes. Quando vamos aqui do verso 20 até o verso 35, nós encontramos aqui do verso 20 até o verso 35, né, Jesus falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele falando sobre os laços espirituais. Vamos ver que a mãe e os irmãos de Jesus. Então Jesus aqui ele é acusado de expulsar demônios por Beelzebul. E alerta sobre o pecado aqui imperdoável contra o Espírito Santo. Então, quando eles verem Jesus operando aqueles sinais, o que os religiosos estão dizendo? Você está fazendo isso em nome de Beelzebul. E a fala de Jesus é muito clara, muito clara. Jesus chamou-lhe e falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? E aí é quando Jesus vai falar, um reino dividido, ele vai se destruir. E aí Jesus fala aqui também sobre, aqui, olha, verso número 28. Eu asseguro que todos os pecados e blasfema dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Como que é um blasfemar contra o Espírito Santo? É eu falar contra a obra ou a pessoa do Espírito Santo. Pastor, eu acho que eu fiz isso. Não, provavelmente você não fez. Às vezes, quando a gente fala sobre esse pecado, a blasfêmia do Espírito Santo, as pessoas ficam muito em dúvida. Nós estamos falando aqui em um nível de apostasia muito alto, muito alto. Não estamos falando de uma dúvida ou da falta de conhecimento a gente falar. Nós estamos falando de um nível de apostasia onde a pessoa tem plena consciência do que ela está fazendo e por que ela está fazendo e ela faz contra a pessoa do Espírito Santo. Verso 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Esse é um ponto importante. Muitos acreditam que Jesus não teve irmãos, que Maria, ao conceber Jesus, ela permaneceu
Veja, isso é apenas tradição e não tem nada a ver com a Bíblia, ok? Maria concebeu Jesus por meio do Espírito Santo, e depois que Jesus nasceu, Maria viveu uma vida normal com José. Jesus teve irmãos e irmãs. A Bíblia vai falar muito claro sobre isso. Alguns nós conhecemos, Judas, não o traidor, mas o Judas que escreve a epístola de Judas, é meu irmão de Jesus. Tiago, que escreve também a carta ali de Tiago, a epístola de Tiago, é o meio-irmão de Jesus. E vamos ver que eles, durante o ministério terreno de Jesus, não estavam acreditando em Jesus. Tiago vai acreditar, e aí nós acreditamos que é após a ressurreição que ele vai começar a crer, porque Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 15 que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas e ele fala, e também a Tiago, seu irmão. Terminamos aqui o capítulo 3. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua vida, ok? E que você continue. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, é um evangelho menor. Nós terminamos ele aí em menos de uma semana. Amanhã, se Deus permitir, eu vou estar junto com você lendo o capítulo 4, 5 e 6. Deus abençoe a sua vida.